Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês aí que estão acessando a nossa plataforma, acessando a nossa live. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe o nosso dia. Hoje é dia 27 do mês 4 de 2024. A MPEV hoje tem um prazer enorme de conversar e trocar umas ideias sobre direito do consumidor. Você que quer saber um pouco mais sobre os seus direitos, sobre os nossos direitos, os direitos do consumidor, acompanhe a gente nessa nossa live. Se quiser repassar, fique à vontade. Já agradecemos aí a sua colaboração. Dá o like, se inscreve no nosso canal, dê essa força para a gente. A gente precisa muito do nosso espectador, de você que está assistindo a gente aí. Desde já agradeço aqui aos mais de 1.000, já estamos quase em 2.000 inscritos. Isso aí para nós é uma vitória muito grande, foi muito trabalho para chegar até aqui. E para a gente continuar crescendo, a gente depende de cada um de vocês que entra na nossa plataforma aí, nas nossas mídias sociais. E a gente agradece a todos vocês que têm feito essa parte aí de divulgação, de ajuda, do que mais? Falando para os colegas, essa parte aí é muito importante. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas estamos aqui. A MPEV hoje tem o prazer de receber um cara que é estudioso pra caramba, diga-se de passagem. Vou falar aqui para vocês. Ele é professor formado em letras, teólogo, ele é bacharel em direito e atua em civil, previdenciário e trabalhista. E hoje nós vamos falar aqui sobre direito do consumidor. E esse rapaz que está aqui hoje, eu vou mostrar na tela para vocês, é o Dr. Márcio Ferreira Souza. Fazendo essa abertura, nós vamos passar a palavra para ele. Ele vai fazer uma abertura e a gente segue aqui na nossa live. A palavra está com você, Márcio. Obrigado, Geazi. Desde já gostaria de agradecer a audiência de todos aqueles que estão nos assistindo agora. É um prazer poder estar participando deste podcast aqui, que é muito importante, né? Uma área interessante, que era das telecomunicações, né? Um espaço que a gente precisa realmente dar uma atenção, principalmente do direito consumidor. Verdade. Né? Então eu acho que é muito propício, né? Muito conveniente a gente tratar desse assunto hoje, né? Então, conforme ele falou, sou advogado, né? Atuo basicamente na área civil, né? Então acabo de uma certa forma também entrando no direito do consumidor. E também tenho formação, como ele falou, em teologia, né? Em direito. Me formei pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo e pela Universidade de Guarulhos, né? Na questão aí de letras. Também sou professor estadual, né? E dou aula à noite, né? Numa escola do estado. E a gente vai, nesses minutos aí que se seguem, abordando questões aí que eu acho que afetam a vida de todos nós, né? Verdade. Porque quando a gente fala de direito consumidor... Só puxa mais o microfone para você, Márcio. Opa! Isso, ótimo. Tá bom aqui? Ótimo. Porque quando a gente fala de direito do consumidor, a gente pensa assim, você está querendo lá prejudicar o Verdade. comerciante, né? Verdade. O padeiro lá do seu bairro, né? Está querendo prejudicar aí o empresário que está querendo crescer, só que a gente tem que entender que muitas vezes é o próprio empresário que vai ficar nesse polo aí do consumidor, né? Sim. Então muitas vezes ele pode ser prejudicado por essa cultura que a gente tem, que é de vender um produto que não presta, né? Ou danificado, né? Você prestar um serviço que não tem a qualidade, né, que você esperava, você muitas vezes se enganar com uma propaganda enganosa, né, induzir um consumidor ao erro. Não, então ninguém fica satisfeito com essas práticas. Sim. Né? Então eu acho que é muito importante que a gente traga mais, né, o debate sobre esse assunto. E o Geazi estava comentando com ele, né, ele falou, Márcio, você pode explicar alguma coisa do direito, né,
já que a gente vai ter um bom tempo para conversar também, né? Verdade. Explicar como é que funciona, né, o direito, né? Então, eu posso explicar assim como é que funciona. Tudo que a gente hoje entende de direito, né, tem base na nossa Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal é o principal documento jurídico do nosso país. Então, tudo aquilo que o poder público for fazer, tudo aquilo que o cidadão deve fazer, a quem ele está submisso? Ele está submisso à Constituição Federal. Eu trouxe aqui, só para ilustrar? Sim, pode falar. Eu penso assim, vamos supor, o que é, por exemplo, o que é o direito do consumidor? Aqui, porque assim, fica muito... Pode ser que para as pessoas, ou para mim também, pode ser que fique muito vago. O que é o direito do consumidor? A que ele se aplica? Ele se aplica em tudo, realmente? A que ponto eu posso chegar nessa questão do direito do consumidor? Entendi. Não é? Então quando a gente fala de direito do consumidor, a gente está falando das relações de consumo, né? Certo. Quando você fala a palavra consumo, o que vem à mente? Que eu estou absorvendo para mim, digamos. Você está consumindo, né? Correto. E é uma coisa meio que progressiva, né? Correto. Não é uma coisa que você faz assim eventual, né? Sim. Por exemplo, às vezes você vai lá e compra um carro do seu vizinho, né? Mas seu vizinho não vende carro todo dia para você. Não tem uma agência, no caso. Não tem uma agência, né? Boa. Essa questão foi boa. Eu tenho direito em cima de uma questão como essa? Não, porque aí você está em igualdade com o seu vizinho. E aí que a gente diferencia o direito do consumidor, né? Entendi. Porque o que acontece? Qual que é a função do direito do consumidor? É equilibrar uma relação. Correto. Né? Você, por exemplo, está na mesma qualidade, você tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma estrutura financeira, por exemplo, que uma General Motors aqui, só usando hipoteticamente, eu não gostaria de usar o nome de uma empresa aqui, mas hipoteticamente uma multinacional. Sim. Você está em pé de igualdade com uma empresa dessa? Não. Não tem como, né? Não. Nós, por mais que a gente tenha conhecimento, muitas vezes jurídico, tenha conhecimento técnico, a gente não pode competir com o fornecedor. Correto. Né? E ele faz isso não de forma eventual, mas ele faz isso de forma frequente. Ele vende ali, ele comercializa ali, né? Então, nesse sentido, o direito do consumidor ele veio para proteger esse É como que fosse uma equiparação daquele que compra com aquele que vende em termos de direito. Exatamente, ele vai tentar colocar os dois no mesmo balanço, com o mesmo peso. Né? Correto. Então, para isso que serve o direito também. Né? O direito ele veio para poder trazer justiça, né? Dentro de um conflito aí, que é um conflito que, na maioria das vezes, o consumidor é o mais prejudicado nessa relação. E nessa questão comercial, a gente sabe sim que a gente está protegido por muitas entrelinhas da lei, né? O CDB, por mais, o CDB é o Registro do Código de Defesa do Consumidor, tá, pessoal? CDC, né? CDC, desculpa. O CDB é o tem o código CTB, né? O código CTB de trânsito, confundi, mas ok, certo. Bem corrigido. O que acontece? Além disso, a gente sabe que diante das leis que são deliberadas no nosso Brasil, quais são os códigos, os livros ou sei lá, aquilo que bate assim de leitura ou de acesso para as pessoas que explica direitinho onde que está essa questão dos nossos direitos. Dos direitos. Sim. Então, a gente tem a Constituição Federal. Correto. Se a gente olhar na Constituição Federal, até esse vademecum aqui, né? Mas a gente vai no capítulo, a gente vai no artigo 5º da Constituição Federal. Essa daí é a Constituição Federal. Esse aqui é o vademecum, né? Que a gente que é profissional de direito utiliza, né? Sim. O vademecum ele contém a Constituição e todas as outras leis que são importantes para a gente estar trabalhando. Correto. Então, e ele é enorme, hein? Enorme. Então começa aqui, né? Tem muita gente que me pergunta, inclusive, para que serve o vademecum, né? Então vou explicar agora. Certo. Né? Então, como que é o nome, Márcio? É vademecum, né? É uma palavra latina que significa vai comigo. Né? Ok. Então ele acompanha, né? Principalmente o advogado, né? Ele sempre está consultando. Então aqui. Quer dizer, aí já tem guardado aí milhares e milhares de... As principais leis do país estão no vademecum. Né? Louco.
Então a gente tem, por exemplo, a Constituição Federal, né? Que é o primeiro documento jurídico aqui, a Carta Magna, né? Sim. E tudo deriva da Constituição, tudo tem que estar batendo com a Constituição, né? Uhum. Aí depois, se você for pegar o Vademécum, você tem aqui o Código Civil, né? O Código Civil, só para você ter uma ideia, ele tem mais de 1000 artigos, são mais de 1000 artigos, aqui ó, são 2043 artigos, 2046 artigos, né? Então, o Código Civil ele vai tratar dessas relações civis, esses conflitos, né, entre civis mesmo, né? Sim. Depois a gente vai ter o Código Penal, que envolve questões de crime, né? Quando há uma sanção penal, quando a pessoa ela precisa ser muitas vezes presa, né? Ela precisa ter a restrição ali da sua livre locomoção, né? E aí a gente vai ter aquelas outras leis que a gente citou também, né? O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, vai regular a questão do trânsito. A gente vai ter o CTN, que vai regular a questão tributária, né? Sim. Se aquele imposto é justo você pagar, né? Quais são os princípios, né, que devem reger quando você vai instituir um tributo. E aí vão ter outras leis, né? Leis, por exemplo, para você impetrar um mandado de segurança, ou você... uma ação direta de inconstitucionalidade, né, no Supremo Tribunal Federal. Então vai ter várias leis aí e também tem as súmulas, né, que são pequenos resumos que os tribunais fazem, né? O que é um tribunal, né? Sim, boa. A gente fala assim, o tribunal aqui de Guarulhos, Sim. né? Ele faz parte, na verdade... É algo que quando se é falado dá até medo, né? Tribunal. Aí que nome que... Tribunal é uma casa recursal, né? Certo. Então vamos supor que você perdeu aqui o litígio, né, na cidade de Guarulhos, na comarca de Guarulhos, e você precisa recorrer. A quem você vai recorrer? Para um tribunal. E aí existe o tribunal regional e existe o tribunal lá em Brasília. Correto. Né? Se você perdeu a causa, primeiro você recorre aqui ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a sede do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Correto. E aí se você perder no tribunal, né, você recorre para os tribunais superiores, né? Então a gente tem o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que ele vai tratar de leis federais, né? Leis federais. E a gente tem os tribunais especializados, por exemplo, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. A gente vai ter o Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, e o Superior Tribunal Militar, né? O STM também, né? Que são as casas recursais a nível federal, quando você perde nos tribunais, aqui, por exemplo, TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Correto. Né? Então, por exemplo, perdeu a causa aqui local, você recorre para o TRE. Se perder no TRE, recorre para o TSE. E aí tem o Supremo Tribunal Federal, fica lá em cima, que é quando você tem uma coisa mais grave, você tem um litígio assim, que envolve a Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, você perdeu nesses outros tribunais, você recorre para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é assim que funciona, né? Essa estrutura do Poder Judiciário. É uma verdadeira estrutura mesmo, né? Vou entrar muito em detalhes, né? Sim, Mas basicamente sim. é isso. Mas existe, por exemplo, existe uma regra, se tratando de direito, né? Digamos, eu perdi a primeira instância, né? Certo. Que chama, né? Até quando eu posso ir nessa questão de perda de instância? Existe uma quantidade? Existe, né? Existe o que a gente chama de trânsito julgado do processo, né? Quando acaba... A gente já está entrando em outro assunto, mas... Porque qual que é o documento mais importante que eu falei? Sim, correto. É a Constituição Federal. Correto. Então, se chega na Constituição Federal, não bateu, né? Vamos lá para o Supremo Tribunal Federal. Recorri para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal deu a palavra final. Então, daqui a pouco esse processo está transitando em julgado. E aí, quando transita o julgado, não há mais como você recorrer. Ok. Entendeu? Acabou. É coisa julgada. Então, ele pode chegar no Supremo, o Supremo já bater ali. Sim. Ele dá a entender que foi aquilo, ponto final, acabou. Ele dá a palavra final. É isso, né? né? Supremo Tribunal Federal. Né? Entendi. Então, são juízes com carreira jurídica, muitas vezes, ou com um conhecimento jurídico mais profundo, né, que são nomeados pelo presidente da República, né, depois de uma sabatina no Senado Federal, eles são colocados ali no Supremo Tribunal Federal. Boa. Agora voltando aqui para o nosso direito do consumidor. Ok. A gente deu uma viagem, né? Foi muito bom essa abertura assim, né, nesse sentido.
Eu estou vendo que você está com um livro aqui. Esse aí é o. Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor. Esse aí é tudo específico. Exatamente. É só consumo. É só as relações de consumo, né? Nesse livro aqui, ele fala o que a pessoa, por exemplo, eu como consumidor e a pessoa como é que chama? Fornecedor. Ele dá as duas, o direito deles e o nosso? Isso. Ou só do consumidor? Então, o foco é o consumidor. Ok. Mas ele também vai falar, por exemplo, vai proteger alguns direitos, né? Sim. Que são direitos fundamentais do fornecedor. Sim. Né? Ele tem também, não pode ter... Não pode ter direito nenhum, no caso. Ele tem que ter algum direito, sim, né? Que sim. às vezes o consumidor também age de má fé, sim, né? Sim. Então, todas as relações de consumo, elas têm que ser regidas pela boa fé. Sim. Né? Então, às vezes, você está sendo injusto também com o fornecedor, né? Mas o foco dele é o consumidor. Okay. É proteger porque ele é o mais vulnerável. Ok. Eu estava até lendo a respeito dessa questão e eu achei interessante que o Código de Defesa do Consumidor, ele visa muito a questão do concílio. Ele visa muito a questão do concílio entre o consumidor e quem a conciliação, né? O concílio. Certo. Eu achei interessante isso, né? Até que ponto está aberto a conciliar essa questão de conversar. De conversar, né? exato. Às vezes porque assim, coisa, né? hoje em dia a gente tem uma questão muito complexa em que as pessoas elas não querem, eu não sei se não querem, eu não sei se preferem fazer assim, eu não sei, não dá para julgar as pessoas nesse sentido, né? Mas a gente vê em grandes situações que algumas pessoas já pegam e já colocam na internet e não procura ver qual que é realmente o seu direito e tal. E eu não sei, isso poderia perder um direito nesse sentido ou não tem nada a ver? Vamos supor, eu comprei um produto e o produto veio danificado, ao invés de eu recorrer ao órgão que me vendeu, a pessoa que me vendeu ou a empresa que me vendeu, certo. Eu publico ele antes e faço aquela situação toda, né? Ao invés de tentar conversar com o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Cliente e tal, e tentar resolver. E sendo que o próprio Código de Defesa, ele procura conciliar essa questão. Como que a gente age nesse sentido? Sim. Às vezes a gente pega lá clientes, né, que eles já estão furiosos, já vão na delegacia prestar um boletim de ocorrência contra o fornecedor. Mas chegando nesse caso, eu acho que as pessoas já tentou de várias formas, né? Às vezes ele desconfia, né? Desconfia que aquela prática é irregular. Sim. Né? Ocorreu essa semana, por exemplo, da minha mãe que é idosa, né? Sim. Ela de receber ligações lá do telemarketing, do banco não sei qual, falando para ela que ela tinha direito a uma restituição de R$3.000, né? E aí, não informaram para ela direito às informações, quando passou para mim, desligaram. Sim. Ou seja, você fica desconfiado, né, desse tipo de prática. Claro. Né? E aí, se você tiver elementos, você pode até procurar mesmo uma delegacia para denunciar, né, para poder fazer um boletim de ocorrência, né, para que isso seja apurado. Mas nem sempre isso ocorre, né? Às vezes é uma coisa que você pode conversar com o fornecedor. Então, às vezes o delegado chega lá e fala, não, aí você vai no PROCON, vai no Juizado Cível, vai procurar uma outra forma de estar resolvendo essa questão, né? Então, qual que é o primeiro passo? A gente procurar o SAC, conforme você mesmo falou, né? Inclusive há toda uma legislação aí que fala sobre isso, né? Sobre como deve o consumidor ser tratado nesses órgãos aí, né? De atendimento. De atendimento, né? Que as empresas têm que ter, elas têm que ter. É obrigação, isso é obrigatório no caso. Obrigatório. É constitucional. É indiretamente constitucional. A Constituição, ela dá os princípios, né? E aí a legislação infraconstitucional, ela vai estabelecer as regras. E eles podem ser fiscalizados por não ter atendimento ao consumidor? Ok. Podem Boa. ser. Tá vendo aí, pessoal? Punidos, né? Podem ser punidos. Eles têm que te atender, eles têm que dar condições, facilitar o acesso de você à resolução daquele problema que você enfrentou, né? Então, ou está enfrentando. Então, eu acho que é importante a gente aqui também explicar qual é o conceito de consumidor. Sim, né? A gente estava falando lá da questão dos vizinhos, né? Ali eu falei para vocês que não existe uma relação de consumo, porque eles estão iguais. Sim. Né? Então, quem que é o consumidor? O consumidor é o destinatário final de um produto ou um serviço.
né? Sim. E aí o Poder Judiciário, ele é adepto de uma teoria que é chamada de teoria finalista, né? Ou seja, se você comprou para revenda um produto, você é um consumidor? Não. Exatamente. Então, se por exemplo eu compro aquilo ali, que está dentro da cadeia de produção daquele bem, não é um consumidor. Por quê? Porque ele não é o destinatário final, né? Mas aí a lei muda nesse sentido para a pessoa? A lei não é em regra para esse tipo de pessoa. Mas nós temos decisões do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Digamos, ele está pegando algo para repasse. Que se o Poder Judiciário constatar que é uma vulnerabilidade, vamos, por exemplo, pegar o caso de uma costureira, que ela compra uma máquina de costura. Ok. E ela comprou isso de uma empresa que é muito maior do que ela. E aí, se for provada a vulnerabilidade dela, né, o juiz ali pode também caracterizar como uma relação de consumo e aplicar os princípios aí, os direitos do Código de Defesa do Consumidor, nesse caso também. Mas, em regra, é feito, o Código de Defesa do Consumidor, né, o direito do consumidor, ele é aplicado ao destinatário final. Aquele que quem vai desfrutar do produto. Que vai para consumo próprio, né, para ele, não para ele revender. Né? E aí, quem é que faz esse papel aí de entregar esse bem, esse serviço ao consumidor? É a figura que a gente também tem lá no Código de Defesa do Consumidor, que é o fornecedor. E o fornecedor pode ser tanto uma pessoa jurídica como uma pessoa física. Né? Então, às vezes pode ser uma pessoa física que de fato é uma pessoa jurídica. Então, o que a gente pode dizer? Aquele vendedor, por exemplo, que vende sorvete, passa na sua rua, todo domingo de manhã, né? Ele é um fornecedor? Ele é. Por quê? Porque ele faz aquilo de forma habitual, né? Ele faz aquilo com profissionalismo. Sim. Não é uma coisa eventual. Não é igual o seu vizinho que tentou te vender um carro. Sim. Né? E aí, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor também se aplica àquela questão ali. Você entendeu? Então, por quê? Isso eu não sabia. Ele se aplica, você pode, né? E é uma pessoa, na maioria das vezes, informal, trabalhando em informalidade, uma pessoa física, Sim. mas ele é o que a gente chama de pessoa jurídica de fato, né? E você pode estar aplicando ali o Código de Defesa do Consumidor. Se aquele produto que ele te entregou tiver algum vício de qualidade, vício de quantidade, né, um vício oculto, ou algumas coisas que a gente pode estar explicando o que seriam esses conceitos, sim, né? Você pode também estar procurando os órgãos de defesa do consumidor. Isso é uma boa explicação. Eu não sabia disso. Então, quer dizer, ele não pode se eximir da responsabilidade. Exatamente. Ele é responsável tanto quanto quem ele o forneceu, no caso. Exatamente. Puxa, essa daí eu não conhecia. Tá vendo aí, pessoal? A gente passa uns tempos aí e a gente aprende, meu. A gente aprende. Então, assim, agora falando sobre o bem em si do consumo, digamos que hoje, depois da pandemia, a compra pela internet, ela sempre ocorreu, né? Depois que foi inventado a internet aí, as e-commerce, essas questões aí que facilitam as pessoas, né? Na questão de adquirir algo na internet, as pessoas elas se habituaram a comprar mais pela internet, né? E eu queria saber o seguinte, como que fica os nossos direitos voltando para um bem que eu adquiri pela internet. A gente viu esses dias aí, passou na televisão aí, em várias mídias aí de televisão, a respeito de entregas que foram mal feitas. As entregas foram mal feitas e carregando assim um prejuízo para a pessoa final. Certo. Né? Eu vi na televisão, vi mesmo, os jornais falando sobre isso. Mostraram até
o pessoal entregando de forma inadequada. Eu não vou falar a palavra correta, né? Mas vamos falar entregando de forma inadequada o produto, né? Para ficar menos feio, né? Então, assim, nessas compras da internet, existe os nossos direitos, eles são as mesmas coisas no direito formal de chegar lá? Exatamente. Como que funciona? Eu tenho direito à troca? Eu tenho direito a pegar o dinheiro de volta? Eu tenho direito à reclamação? Eu tenho direito a outro produto? Como é que funciona essa relação quanto a judicialmente falando? Certo. Então, isso é muito importante hoje, né? Porque grande parte, né, das vendas que a gente vê aí no mercado de consumo, elas são feitas pela internet. Sim. E elas são muitas vezes, né, feitas de uma forma em que a foto ali do objeto, né, as imagens que são mostradas, elas são insuficientes para você ter exatamente uma noção completa da qualidade daquele objeto. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele fala sobre isso, né? Ele fala do arrependimento, direito ao arrependimento que o consumidor tem. Então, seja venda pela internet, sempre quando ele não for a uma loja física comprar um bem que ele não viu ali, que ele não tocou, que ele não conseguiu ali ter a noção exata daquele objeto, ele pode devolver, né? Ele tem 7 dias aí para poder estar fazendo essa devolução, né? E ele pode devolver, mesmo se ele achar o produto bom e ele quiser devolver, ele pode devolver, não precisa estar com defeito, não precisa nada, né? Independente se ele falar assim, não gostei, eu comprei, não era aquilo que eu pensava. Tanto é que na maioria das vezes as empresas que fazem e-commerce, né, elas já falam que você tem o direito de devolver, né? Já aconteceu comigo isso. Eu comprei um produto, isso aconteceu mesmo, realmente. Eu comprei o produto e quando eu liguei na tomada lá, não funcionou. Não funcionou. Aí eu fui no mesmo momento lá, eles pedem para tirar foto, né? Para descrever o que ocorreu, de forma simples, o que ocorreu, o que está acontecendo. Aí você, inclusive eles te fornecem nessa rede que eu comprei, me forneceram um código de devolução e eu achei muito importante essa interação. Então assim, nessa rede que eu cheguei a comprar, eu achei que eu fui bem atendido nesse sentido. Devolveram acho que foi 3 ou foi 5 dias, o dinheiro estava restituído. Nessa parte aí eu acho que eles foram bem. E foi tanto que eu comprei outra na mesma rede e aí eles enviaram o produto correto. Mas achei legal essa questão. Exatamente. Então, aí a gente está entrando mais na questão aqui da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, né? Certo. E eu esqueci de aqui mencionar o que é um produto, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele também estabelece aqui o que é um produto. Olha, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Certo. Né? Então, é qualquer bem. Praticamente aqui ele está dizendo que é tudo, né? Tudo que você puder eu posso adquirir, pensar, que você pode adquirir, ele entra nessa questão do produto. Sim. Bem móvel, o que é uma coisa algo que pode se movimentar, um carro, né? Correto. Bem imóvel é aquele que fica fixo, né? Ele não sai do lugar. Uma casa, por exemplo. Então, correto. Entra também no direito do consumidor. Certo. Se isso é feito de forma habitual, profissional, entra também. Material, o que é? É algo que você pode tocar, matéria. Né? Okay. Imaterial, dados, por exemplo, né? Milhas de uma viagem, isso também pode ser contado como uma questão de direito do consumidor. Faltou também, Geazi, falar acerca do consumidor por equiparação, né? Como que funciona isso? Então, olha só, o que diz aqui o parágrafo único do artigo 2? Ele diz, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido as relações de consumo. Então, às vezes, mesmo eu não adquirindo aquele bem, certo, eu entro nessa relação de consumo. Por quê? Porque eu sou equiparado pelo código, né? Então, supondo que você está numa festa, né? Você contratou para uma festa ali, para fazer a festa. Sim. E aí venderam ali
a empresa que foi contratada pelos alimentos, ela acabou fornecendo um produto ali que causou distúrbios, né, de saúde ali para todos os convidados. Aqueles convidados também são equiparados a consumidores. Esse eu não sabia, não. Pode também. Tipo num buffet, por exemplo? Exatamente. Um carro que explode e você estava do lado ali e você acabou sendo lesionado, você sofreu algum dano, você também é considerado um consumidor por equiparação, né? Mesmo você não tendo participado daquela relação de consumo. Né? E o Código Consumidor ele fala da questão do produto, fala da questão do serviço. O que é o serviço? É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, se você pagou, é um serviço, né? Inclusive, as de natureza bancária, olha só, tem muita gente que fala, quando é banco não entra direito do consumidor. Entra sim, né? Inclusive plano de previdência, né? Então, se você contrata, vai lá no banco aí qualquer, né? Qualquer banco. É porque eu trabalhei nessa Sim, instituição. numa rede. Eu trabalhei. E aí vem sempre à mente, né? Sim. Nada contra. Mas às vezes você vai numa instituição bancária e ali é fornecido um plano de previdência, um seguro de vida. Aquilo ali também já é jurisprudência de que pode ser enquadrado como uma relação de consumo. Okay. Né? Crédito, né? Quando te oferece empréstimo. Né? Isso também é um serviço e entra no direito do consumidor. E aqui fala crédito securitário, que eu já tinha falado seguro. Salvo as decorrentes da relação de caráter trabalhista. Então, já existe uma legislação para o direito do trabalho, então o direito do consumidor não entra nessa questão. Ok. Então, se for um serviço ali que está envolvido a CLT, aí já não entra. Se ele for diretamente um prestador de serviço, no caso, um funcionário? Sim. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aqui a gente pode também colocar a questão... por exemplo, profissional liberal. O que é um profissional liberal? Um dentista, um médico, né? Nesses casos, a responsabilidade desses profissionais ela tem que ser verificada a questão da culpa deles, né? Sim. Que entra a questão da culpabilidade, né? Culpabilidade. Ok. Né? Consumidor. Tem jeito de tempo seco, né? Que a gente muito seco. Eu tenho algumas alergias, assim. Mas assim, o consumidor, o fornecedor normal, basta apenas haver um nexo causal ali, né? Você que a gente chama você não precisa provar a culpa daquela pessoa para poder estar ela sendo responsabilizada, te indenizando alguma coisa. Okay. Na questão de um dentista ou de um médico, aí você tem que provar que ele realmente agiu com negligência, imperícia, né? Para poder estar fazendo ali tendo uma indenização. No caso dos profissionais liberais. Né? Sim, mas aí no caso teria que, vamos supor, sofrer algum dano pessoal. Isso. Um dano pessoal. Aí já é mais crítico a situação, porque já entra a parte criminal no caso, então, ou não? Não, porque às vezes aquilo ali não foi feito com dolo, né? Sim. Não existe ali... Então até o momento ele entra como um consumo. Ok. Pode ser enquadrado como consumo. Por exemplo, vai no dentista lá, houve um erro ali por parte do Aí ele, profissional. ao invés de, por exemplo, restaurar, quebrou seu dente. Aí você vai ter que fazer um implante. Quer dizer, além de você ficar sem o dente, você vai gastar mais para poder fazer o implante. Exatamente. Nossa, que situação. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala da questão do vício da quantidade, vício da qualidade. Né? O vício da qualidade é quando você tem aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no artigo, pra gente pegar o conceito certinho. Vai anotando aí, pessoal, que são artigo coisas 19 importantes. do Código de Defesa do Consumidor, olha só, os fornecedores respondem solidariamente. O que é? Os fornecedores, ou seja, se você tem aí mais de um fornecedor, todos vão responder pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, sem o conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem, de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente, ou seja, ele tem as opções aqui, né? O abatimento proporcional do preço, né? Então, se alguém forneceu alguma questão lá que
A quantidade não era aquilo que estava falando, por exemplo, estava lá na publicidade. Sim. Que era tanto você, quando abriu o produto, estava faltando lá. Uma Falava coisa... que tinha 10 unidades, você pegou com... Tinha 8. Tinha 8, né? Então, ele pode aqui ter o abatimento proporcional do preço, que a maioria não pede, né? Aqui. Ele pode ter a complementação de peso ou medida, né? No caso, por exemplo, você comprou um saco de arroz lá e veio 5 quilos, ok. Aí tinha 3 só. Você pode pedir a complementação. A substituição do produto por outro da mesma espécie marca o modelo sem os dos vícios, né? O que é o vício? O vício é o problema que está ocorrendo ali, que é a falta de peso, ou a falta de quantidade, né? O problema ali. Quer dizer, ele já foi no vácuo, já foi feito naquela forma. Exatamente. Já veio da distribuição assim. O fornecedor entregou e você, né, não falou, então, isso aqui está errado. Ok. Então, ele quer ali que isso seja consertado. Okay. E olha só o que diz o CDC aqui. A restituição imediata, tem que pagar na hora. Ok. A quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, quer dizer, eu não tenho que recorrer a um judiciário para isso. Você pode porque foi constatado. Está dizendo aqui no direito do consumidor que eu tenho esse direito. Então, você tem que restituir. Né? Agora, se não der, você tem que procurar o PROCON, né, o judiciário. É interessante você falar isso aí, porque assim, você falando sobre peso, quantidade, a gente vê bem expressivo mesmo essa questão em papel higiênico. Papel higiênico, por exemplo. É o que mais está descrito assim. Tantos rolos, a metragem X. Aí a gente vai lá e eu conheço uma pessoa que ele foi medir realmente se dava aquela quantidade. Não, é um direito dele, é o nosso dever, né? Sim. Fiscalizar. Essa questão de... Eles não são tão detalhistas na hora de fornecer o produto. Se você errar em alguma coisa, ele fala, não, mas você tem que pagar mais. Okay. Então, o consumidor também ele tem esse direito. Sim. Né? Então... E isso cria um vício de defesa, um mecanismo de defesa, que não é só para quem compra, é para quem fornece. É para quem fornece. Ele vai perceber em que ele está falhando. Então, peraí, isso aqui está errado. Né? Se você comprou lá para medir 30 metros, está medindo 25 metros, aí você pega três rolos que veio naquele pacote e deu o mesmo 25 metros, opa, aqui já tem coisa errada. Não foi só um. Então, digamos aí que tenha uma malha de pacotes aí que tá com vício, no caso, né? Inclusive, eu até falar no início, da Jazz, que assim, o direito do consumidor, ele vai surgir com o avanço do capitalismo, né? Ok. Porque o que o capitalismo fez? Ele aumentou a escala de produção dos produtos e dos serviços, né? E tem muita questão da publicidade. Okay. Antigamente, vamos pegar o feudalismo, né? Mas o feudalismo você tinha a figura do artesão. O que é o artesão? Ele faz aquele produto, aquele serviço ali, mas ele não faz assim numa máquina. Ele não faz isso. Às vezes é feito de forma manual. Sim. Né? Não numa linha de produção de uma indústria. Então, o capitalismo, e eu não estou falando aqui que sou contra o capitalismo, eu acho que o capitalismo é até bom. Sim. Mas o capitalismo trouxe alguns problemas. Né? Porque quando o produto é feito numa empresa, o que acontece? O empresário ele vai tentar reduzir os custos para pegar uma matéria-prima mais barata, né? Para ser feito aquele produto. Aquele produto é feito de forma muito rápida e aí quando ele chega ao consumidor, ele não chega de uma forma tão com uma qualidade tão esperada pelo consumidor. Certo. Né? E o artesão, às vezes fazia na mão ali, você confiava mais, né? Eu não sei se você é da época que você pegava aqueles móveis que eram feitos todos de madeira, né? Todas as casas que a gente ia, tinha aquele móvel rústico, madeira, né? Bem rústico, Então a gente vai hoje nas casas que a gente pega aquele que é feito de pó de serra, né? E daqui a um ano o negócio já está apodrecendo lá, você tem que jogar fora. Né? Isso é fruto do capitalismo. Sim. Né? Porque o capitalismo ele vai, da Revolução Industrial principalmente, correto, que ele vai tentar produzir um produto que seja mais rápido a produção seja mais rápida, mais fácil de se produzir, com maior lucro para eles. Sim. E às vezes existe a publicidade que acaba induzindo o consumidor a comprar aquilo ali. Procurar atender o máximo de pessoas, né? Pode ser que entre isso também nessa questão aí. Exatamente. Então ele gera muito dinheiro, o capitalismo, só que em decorrência disso a gente tem também a lesão ao consumidor, que às vezes ele... Eu estava acompanhando o caso, por exemplo, de gente que
banco ligava, né, para idosos, e o idoso era toda hora, pelo atendente, incentivado a adquirir aquele crédito ali. Sim. Né? Toda hora o atendente falava, você tem que adquirir esse empréstimo. Não, a senhora faz, porque não vai dar problema nenhum, não vai dar problema para ela, vai ter que pagar lá uma fatura de R$8.000 depois. Né? Porque às vezes ele pensa que é um empréstimo, mas na verdade é um cartão de crédito que ele estava sendo oferecido ali para ele pagar no próximo mês a fatura. Então olha só o problema que a gente tem com essa oferta, né? Desenfreada, às vezes, né? De produtos, de bater meta e não sei o quê. De bater meta. A gente entende que por trás existe uma indústria, uma empresa muito forte que precisa sobreviver também, né? Sim, sim. Mas que não precisa ser desleal. Eu acho que o maior problema é esse. Que às vezes ele mesmo vai ser prejudicado. Exato. Só quando ele passar por aquilo na pele, ele vai entender. Não precisa ser desleal, sabe? É igual você vender produtos casados. A gente fala tanto de produtos casados, né? Compra casado. O que é uma compra? Ponto, é uma boa. O que é uma compra casada? Exatamente. É compra ou venda casada. Isso. Então, vamos supor que você vai no banco. Sim. Né? E aí, o banco fala assim, ó, pra você fazer esse empréstimo, você tem que adquirir esse seguro. Certo. Senão a gente não libera. Então, são produtos diferentes, né? São serviços diferentes, muitas vezes, e a pessoa ela não é dada a opção de adquirir aqueles produtos ou serviços de forma separada. Ok. Então isso também é proibido pelo CDC. Certo. Você tem que ter a opção de adquirir aquele bem de forma separada. E quando há esse condicionamento, aí é uma violação da legislação. Então a venda casada. Por exemplo, quando você vai no supermercado e fala, olha, você tem que comprar essa pasta de dente e esse creme dental. E essa escova. E essa escova dental. Ah. Aquilo também não pode. Tem que ter a opção de você comprar os dois separadamente. Ok. Se você for obrigado... O mesmo produto. O mesmo produto. Então tem que ter na prateleira separados. Ok. Entendeu? Porque senão é venda casada. Entendeu? E se eu for, por exemplo, numa loja, comprar um produto e isso ocorre. Certo. Você comprar um produto, o produto for de alto valor. Existe um seguro, que é o seguro constitucional, que eu tenho o direito do consumidor em cima daquele produto que eu estou adquirindo. Sim. E automaticamente a instituição ela fala assim, ó, você quer levar um seguro estendido? Isso é errado? Constitucionalmente falando? Se ela condicionar, te obrigar a adquirir aquilo ali, aí ela está violando o Código de Defesa do Consumidor. Tá, mas ela tem que deixar expresso que é uma opção, né? É uma opção. Ok. Não pode obrigar. Ok. O consumidor tem que ter a opção. É aquela questão que nós falamos, não precisa ser desleal, né? Exatamente. Tem que falar, ó... Porque acontece muito disso, né? Por exemplo... O vendedor quer bater a meta, então ele coloca aquilo ali para poder atingir a meta. Sim, digamos, né? Na situação, ok. Ele não precisa ser desleal nesse sentido. Eu entendi. Porque assim, você vai comprar um produto, digamos que o produto custe aí... Tem geladeiras, por exemplo, de R$30.000. Sim. Então você pode falar assim, não, a geladeira vai dar problema, é melhor pegar um seguro estendido. Só que você tem a opção de não querer esse seguro. Entendeu? Não pode estar condicionado à sua venda ou à sua compra, né? Não pode. Ok. Bom saber. Isso aí que a gente chama de prática abusiva. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo para a gente colocar. Pessoal, e vocês que já estão aí acompanhando a nossa live, pode direcionar aqui uma pergunta que a gente tenta responder, viu? O papo aqui sobre o direito do consumidor tá muito bom. Artigo 39 aqui, ó. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa os limites quantitativos, né? Então, Okay. Quando condiciona aqui, ó. Olha só, tem algumas coisas que são práticas abusivas, também o Código de Defesa do Consumidor fala, por exemplo, aqui, ó, no inciso 4 do artigo 39, ele fala assim, ó, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. Primeira coisa. Então, consumidor idoso, você não pode tratar da mesma forma. Sim. Né? Saúde, né? Tá ali doente, você vai tentar enganar, enrolar o cliente ali, né? Sendo que ele está numa situação de vulnerabilidade. Né? Porque todo consumidor é vulnerável. Sim. Não tem esse consumidor que não é vulnerável. Todo consumidor é. Mas às vezes ele está mais vulnerável do que
o habitual do que o geral. Ok. Né? E aí você precisa também de proteger. O consumidor, por exemplo, que não é alfabetizado, ele não tem condições de entender um contrato. Correto. Né? Inclusive, o código do consumidor fala, tem que estar no tamanho 12, tem que ter, né? Ele fala das regras, dos requisitos que tem que ser cumpridos no contrato. Para ficar bem explícito para ele o que ele está adquirindo. Okay. Porque assim, no direito do consumidor, o que prevalece? São os contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? É quando o contrato já vem pronto. Cabe ao consumidor aceitar ou não aquilo ali. Ok. Então, a gente tem órgãos, né? A gente tem agências reguladoras, por exemplo, a gente tem a Anatel, temos a ANEEL, né? Energia Elétrica. Eles falam, empresas, vocês precisam colocar isso no contrato, né? Então, a lei, ela já fala como é que tem que ser o seu contrato. E se tiver algo naquele contrato que viola a lei, que viola as regulamentações desses órgãos, né? O consumidor também pode ter ali a anulação desse contrato por violação, né? Infelizmente a gente não tem uma outra concorrência, né? Nesse sentido, falando, né? Então o contrato já vem pronto para o consumidor ali na pressa acaba assinando, mas ele tem essa garantia de que... Agora falando sobre isso aí, aconteceu uma coisa e eu preciso falar, para a gente entrar nesse assunto também do consumidor. Aonde eu moro, teve muita queda de energia há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, mais ou menos. Todos os dias dava problema de queda de energia. Todos os dias. Chegava em casa, você ficava ali das 6 da tarde, 7 da noite, até umas 10 horas da noite, só oscilando a questão elétrica. Me queimou uma televisão, hipoteticamente falando. Me queimou uma televisão. Como que eu faço para rever essa questão da minha televisão queimada? Eu sei que ela queimou por conta da oscilação elétrica. Sim. É óbvio que ela não ia queimar por outra forma. Entendeu? Não estava chovendo. Existe uma defesa em cima? Como é que eu faço para recorrer? Todo o bem durável, ele tem que ser... em 30 dias você tem que ter aí a resposta do conserto desse bem. Ok. Né? Então o Código do Consumidor ele fala. E tem também um prazo, que a gente chama de prazo de decadência e prazo de prescrição, que é assim, existe uma diferença entre vício e acidente do produto ou do serviço. O que é o vício? O vício é quando você tem assim, uma diminuição na qualidade do produto, né? Ok. Mas você, pessoalmente, não foi afetado, não houve nenhum dano com relação à sua pessoa. Ok. Então, aqui nós temos os prazos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Código de Defesa do Consumidor. Que são os prazos de 30 e 90 dias, não sei se você já ouviu falar. Já. Então, quando o bem, por exemplo, é um bem... durável? O bem não durável, não é para esse saco de arroz. Sim. Você tem 30 dias para recorrer ali no serviço do fornecedor. Do fornecedor, para que seja ali resolvido o problema. Ok. Agora, existe um produto que é um produto durável. O que é um produto durável? Que você usa várias vezes, mas ele ainda continua existindo. Ok. Vai ter um dia que ele vai acabar. Por exemplo, televisão. Vai queimar, né? Sim. Então, ele é um bem durável. Aí você tem 90 dias para poder estar acionando, aí para você estar reclamando acerca deste produto, né? E o que eu falei do acidente, o que é o acidente? O acidente é quando esse problema que ocorre, por exemplo, motor do carro, né, que explode, pega fogo, uma coisa, a pessoa sofreu um dano ali. Pode ser um dano, muitas vezes não material, né? Um dano moral, teve que procurar psicólogo ou alguma coisa. Aí você tem até 5 anos para poder estar procurando, né? Que a gente chama de prescrição. Então, a decadência é para a questão do vício e a prescrição ela é para a questão do acidente do produto ou serviço. Então eu tenho até 5 anos para correr atrás desse problema? Se você tiver algum dano pessoal com relação a isso, você pode estar procurando. Esse aí eu não sabia, mais uma coisa que eu aprendi. Que eles põem o consumidor a um risco maior. A um possível problema. Porque às vezes o celular aqui deu problema, a imagem não está funcionando, não te causou nenhum dano. Assim, ok. Você tem apenas que consertar aqui o aparelho. Mas às vezes o celular explode, né? E aí entra também aquela questão do consumidor por equiparação. Explodiu aqui, você também é afetado que não comprou o celular. Então, nesse caso, você também pode estar assegurado de perdas e danos.
Eita, Ele nós. te dá essa proteção. Eita, nós. É isso. Vamos, pessoal, vamos conhecer os nossos direitos, Conhecer. rapaz. A gente tem mais direitos, olha só. Ah, é muito bom aprender essas coisas e é de muita importância pro nosso leque informativo. Às vezes a gente erra muito por não saber os nossos próprios direitos. Existem muitos deveres a ser cumpridos pelo Mas você próprio imagina, consumidor, né? a gente já sofre tanto hoje, né, Giasa? Imagina a época que você não tinha o direito do consumidor. É verdade. Imagina como é que a pessoa sofria, né? É uma boa pergunta. Tem até um autor que eu não estou lembrado A partir agora, de quando que começou? ele fez uma poesia, né? Sim, Ele ligou para a central telefone, naquela época os telefones eram obsoletos, né? sim, Mas ligou. Aí ele falou, eu tô ligando, eu sei que eu não tenho direito nenhum, mas eu tô ligando mesmo assim, né? puxa vida. Né? Tem um escritor brasileiro que uma vez ele falou, mas a lei, ele fala assim, que a lei é dura, mas é a lei, então tem que cumprir, né? Sim. Já ele estava sendo ali irônico, né? Ele estava Sim. falando, vocês são uma empresa que só ferra comigo, Sim. né? Mas Mas ficou bem, eu sou obrigado a respeitar, né? O que eu posso ficou fazer? bem escrachado. Eu não tenho direito nenhum, mas eu estou reclamando. E hoje, né? E A hoje, gente sim. tem alguma proteção. A partir de quando, por exemplo, Márcio, doutor Márcio, começou o aumento da busca sobre os nossos direitos? Porque assim, a gente sabe que por muito tempo ninguém corria atrás de direitos nenhum, não. Sim. Entendeu? Eu já tive em situações que eu comprei o produto de verdade, gente. Eu comprei o produto de novo porque eu não tive paciência de reclamar e recorrer, sabe? Como é que funciona? A partir de quando começou a bater o martelo nos direitos do consumidor? Porque assim, não foi do nada. A gente já tinha... A gente sabe que a Constituinte, em geral, brasileira é de 88, né? Sim. Então, assim, a partir de quando o Código de Defesa do Consumidor ele começou a ser mais ativo do nosso Brasil? Então, a Constituição, ela falava que o Código de Defesa do Consumidor tinha que ser criado. O problema é que demorou um pouquinho. Então, ele só foi aqui instituído... Olha, em 1990. 1990. Então, a gente tem a Constituição, ela falando para o Código de Defesa do Consumidor ser instituído, e somente 2 anos após que ele foi instituído, né? Que o Poder Legislativo ele foi lá e aprovou. Agora imagina só, de 90 para cá, até entrar assim no patamar que nós estamos hoje, porque hoje com como é que eu posso falar? Com o acréscimo da informatização, com a grandeza da internet crescendo a cada dia mais, com os técnicos que têm se empenhado a cada dia mais em fazer uma entrega de uma internet aí a todo o povo, a questão da informação do nosso direito como consumidor, ela ficou muito mais acessível. A gente sabe que não é para todos, que nem todos, não é para todos que eu falo assim, não são todos que têm a desenvoltura de estar mexendo com questões de evolução internet e tal, né? Mas assim, ao mesmo tempo, ela possibilitou hoje da gente abrir uma reclamação pelo próprio aplicativo, sim, pelo próprio celular. No próprio WhatsApp, não é? Você consegue ter acesso ao Procon. Hoje para você ter acesso até você ter acesso ao Procon, exatamente, protocolar alguma coisa, você consegue agendar pelo celular. Sim. Essa daí também eu não sabia. Essa realmente... Isso varia muito da região, né? Aqui em Sim. São Paulo e Guarulhos a gente pode estar fazendo isso. Sim. Então vai depender da efetividade do cumprimento ali da... Mas isso eles, judicialmente falando, eles fizeram isso para agilizar os processos? Sim. Ou, como é que eu posso falar? Ou para simplificar, eu não sei, eu acho que eu não saberia fazer uma pergunta nesse sentido, mas fazendo dessa forma, consegue agilizar os processos nesse sentido de atendimento? Então, às vezes resolve, mas Sim. às vezes também não. Às vezes você vai ter que entrar mesmo com uma medida judicial para presencial resolver, e tal. né? Vontade.
O que acontece, gente? Hoje, o fornecedor ele é muito esperto. Então ele pega, ele coloca uma gravação, ele cria o contato, ele tem as suas ferramentas para poder dizer, não, o consumidor ele quis isso, ele obedeceu esses critérios. Então, sim, às vezes o PROCON tenta resolver essa questão. Mas às vezes tem que ir lá para o Poder Judiciário mesmo, você tem que procurar um advogado, você tem que procurar algum meio que você consiga provas para dizer, não, ele está... E dispositivos legais, né? Por exemplo, o consumidor aceitou aquilo ali, mas ele é idoso, ele estava num momento de saúde debilitada. Sim. Né? Ele vai trazer tudo isso. Insistiram com ele, né? Omitiram informações, muitas vezes, tudo bem, eles falaram, mas ele tinha que falar, ó, senhor, ele compreendeu no momento? Não? Porque você tem que ter acesso aos riscos. Sim. Você vai ficar endividado muitas vezes, né? Você vai ter... Então, quando há essas omissões, essas coisas assim, às vezes, né, você tem que procurar um advogado para poder estar resolvendo a questão. Né? Então, o PROCON ajuda, mas às vezes não resolve todos os problemas da pessoa. Né? Que é um órgão mais de fiscalização. Inclusive, aqui em Guarulhos, eu fiquei sabendo que uma instituição bancária foi multada pelo PROCON em 12 milhões de reais. Né? Então, por causa de oferta de produtos e tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai receber uma ligação de alguém, quando a gente está no site da internet, tem aquele cadeadinho. Sim. Lá, né? Esse site, às vezes aparece .com, às vezes o site é de fora do Brasil, né? O Código de Defesa do Consumidor fala que tem que estar em língua portuguesa. Ok. Às vezes o site está lá, dólar, em inglês, e você pensa que é o real. Está desobedecendo o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com as compras que a gente vai fazer pela internet, com os dados que a gente está prestando. Inclusive, o Serasa está sendo processado porque deixou vazar dados. Se tem alguém te ligando hoje, se tem alguém te procurando, é porque o seu dado vazou para alguém aí. E eles estão... Então, tudo isso aí, o consumidor... Ele tem direito. Ele tem direito, ele pode entrar com uma ação de perdas e danos e tudo. Comprovando, já era. Puxa, é muita coisa. Agora eu quero falar sobre um assunto bem legal. Enquanto isso, pode tomar sua água aí, tranquilo, comer bastante água porque... Comer a jujuba. Isso aqui é orientação do médico. Tomar água é muito bom. O pessoal beba muita água. Água é bom para a saúde. Eu acho que eu tomo uns 4 litros por dia. A gente vai falar sobre produtos de exibição. Prateleira. Uhum. Isso aí cai muito no Brasil, é muita pegadinha. Sim. Produtos de R$ 1,99 e 99 centavos. Então, assim, é muito complexo essa situação. Digamos que eu venha a comprar verificar um produto que está custando lá na prateleira ou na exibição, o produto está a um valor. Certo. Eu me interessei pelo produto porque já procurava o produto. Na hora de pagar eu tive uma surpresa. A pessoa me falou assim, não, esse produto não está custando esse valor, esse produto é X valor. Como que funciona a lei nesse sentido de abordagem? Então a gente está falando aí de um anúncio. Sim. Que é enganoso, né? Sim. Inclusive, essa semana aconteceu comigo. Olha. Né? Fui numa loja, inclusive, aquele mercadão que existe lá perto de casa, não sei se você conhece. Sim. Mercadão do Real. E aí tava um produto errado. Um produto que custava... Eu queria comprar um docinho ali, comprei... E pensando que custava R$3, quando cheguei custava 5. É porque nós erramos aqui o lugar do prateleiro. Ele tem que pagar aquele valor que está anunciado. Porque o que acontece? Quando você faz um anúncio, aí existe a vinculação, a obrigação de cumprir aquilo que está sendo anunciado. Ok. Né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A violação. Olha só. Parágrafo único aqui, do artigo 36. O fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá esse poder as informações
legítimas, né? Dados fáticos, técnicos, científicos. Então, por exemplo, você vai aqui, não era exatamente esse artigo que eu queria citar, mas aqui ele está falando o seguinte, por exemplo, você está fazendo uma promoção e você está dizendo que esse produto aqui, ele vai matar barata. Ele vai matar todas as baratas ali da sua casa em 7 dias. Então a empresa, ela tem que ter esses dados em mãos, que comprovem isso que você está falando. A comprovação usual, no Tem caso. que ter um banco de dados que ela mostra aquilo ali. Então Ok. é isso que o artigo 36 está dizendo aqui. Ó. Olha só, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. O que é uma propaganda enganosa? Geralmente aquela propaganda te induz ao erro. Né? Aqui é o conceito, ela fala qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, né? E existe essa diferença entre publicidade e propaganda. Publicidade é quando existe essa questão comercial, propaganda é mais como uma disseminação de uma ideia, um valor, uma coisa, né? Certo. A gente pega uma propaganda do Greenpeace, não é uma propaganda comercial, é uma instituição sem fins lucrativos que ela está ali. Bem comum, ok. Isso, né? É uma Entendi. coisa de interesse público, interesse Sim, social. sim. Publicidade já é uma coisa mais voltada para o capitalismo, né? Olha só. Inteira ou parcialmente falsa. Não tem que ser totalmente falsa. Se tiver algum dado ali que não está claro, ela também é enganosa. Ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão. Então, omissão de informação. Ó, o banco ligou lá e falou para você que você vai ter direito a esse empréstimo, mas esqueceu de falar os juros que você vai pagar. Propaganda enganosa. Capaz de induzir ao erro. Por quê? Porque quando há essa informação, quando há essa omissão, né, ou uma informação falsa, o consumidor é enganado. Ele pode, baseado naquela conversa, adquirir o produto pensando em estar adquirindo outra coisa. Sim. A respeito da sua natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e qualquer outros dados sobre produtos e serviços. Né? Então ele é bem específico, tem que dar tudo, todas as informações. E a propaganda abusiva? Aí já é um tipo de propaganda que ela é diferente da propaganda enganosa, que é uma propaganda que ela contém, né, tem um conteúdo... A abusiva é mais desleal, né? Ela é antiética. Ela envolve a tua viagem emocional com o produto, é isso? Também, mas eu diria assim que ela é mais... vamos dizer assim, que você vai fazer uma propaganda sobre uma cidade. Sim. E você cita aquela cidade. E de repente você cita algum dado ali que diz respeito à cidade. Fala que essa cidade aqui só tem criminoso, que só tem... Ou, por exemplo, uma propaganda que ela vai falar sobre pessoas com deficiência. E ela cita naquele conteúdo, né, algo que que discrimina a pessoa. Ok. Esse é um tipo de propaganda abusiva. Então, olha só o que ele diz aqui. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. O que discrimina? Discrimina uma classe, uma pessoa. Você citou a pessoa na propaganda ali, desrespeitou a pessoa. Diminuiu ao ser humano, a outra pessoa. Exatamente. Que incite a violência, explore o medo ou superstição, não cria uma imagem fantasiosa. Sim. Que é irreal, né? Se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, né? Eu não queria falar aqui, mas às vezes eu vejo a propaganda de uma empresa de bebidas e eu fico ali, para criança, fica chamando a atenção da criança e é uma coisa que não vai fazer bem para a criança. Desnecessário, né? Desnecessário. Na minha opinião, é uma propaganda abusiva. Eu acho que o poder público já deveria ter tomado uma atitude, né? Você falando isso aí, eu me recordei de uma propaganda uma vez, que ela falava exatamente dessa forma. Quem tem acesso ao YouTube pode pesquisar a respeito, vocês vão ver. Ela falava assim, eu tenho, você não tem. Não sei se você se recorda dessa situação. Isso pode também gerar. Mas isso aí não pode, né? Eu acredito que foi retirada por conta do... Tá apelando ali. Exatamente. Exatamente. Puxa. Então, esse tipo de... Olha só, desrespeito a valores ambientais, capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança. Né? Cria uma noção de responsabilidade no consumidor. Sim. Né? Agora, a propaganda enganosa, esses dias eu estava vendo... Até vendendo algo que é irreal, no caso, né? Eu estava vendo um anúncio de hambúrgueres na internet. Sim. Não é da internet, não. Num outdoor.
Só quando você vai lá comprar o Outdoor hambúrguer, né? Quando você vai, é totalmente diferente. Tem nada a ver. Então aquela imagem é uma imagem que confunde. Sim. É propaganda enganosa. Sim. Né? Aí você vai lá comprar, chega lá, não tem nada que foi anunciado. Né? E é bem complexo isso, né? Porque geralmente a pessoa é levada pelo que está vendo. Pelo visual. Pelo visual, exatamente. Então ele tem que... tem que estar bem... Está recorrendo aí às autoridades, né, competentes, né? É bem diretiva essa questão dos nossos direitos quanto ao produto. Agora, eu foi falado a respeito dessa questão da exibição do produto, e veja só, pode ocorrer, digamos, o produto custar na exibição R$20 e o produto ser R$200 exatos. A gente está falando de algo aí que é semelhante e bem semelhante. Digamos que a pessoa que foi fazer o anúncio descrito, manual ou digitado, para colar lá no produto, digamos, isso aqui a gente vê muito nessas questões da pessoa fazer o número e querer colar ali no produto, né? Aqueles anúncios, né, de feito em cartolina. Exatamente. Uhum. Aí o produto custa R$200 na realidade e a pessoa, por um equívoco, colocou R$20. A gente percebe aí que houve um equívoco muito grande. Vamos falar que foi um equívoco. Uhum. Né? Como que funciona ali nesse sentido? A pessoa pode levar ou não pode levar? Há uma negociação entre o fornecedor e o cliente, se o cliente realmente claro quiser. Que foi um erro mesmo, sim. O consumidor foi capaz de detectar esse erro, sim. Aí sim o fornecedor, não, aqui ocorreu um equívoco, justificável e tudo, né? Sim. Mas em regra ele está distrito aquilo ali, que ele sim. anunciou, né? Sim. Certo? Mas às vezes é um engano ali, né? Sim, muito notável, né? Acontece, a gente errar na digitação ali, alguma coisa, né? Mas judicialmente o cliente está certo. O cliente está certo. Se for uma coisa que ele não tiver condições de detectar aquilo de forma clara, sim. entendeu? Deixa eu ver se eu acho o artigo. Mas dá para negociar. Negociar, né? Dá para negociar. Negociar. Pode pedir um desconto. Sim. Né? Dá para conversar. Entendido. Entendeu? Porque assim, desde o início a gente está falando que o Código de Defesa ele é baseado também na questão da negociação de quem compra com quem vende, né? Ele já é feito exatamente para o cliente não recorrer a coisas burocráticas judicialmente. Sabe, né? A gente sabe. Isso aí já deveria existir desde o início, né? Sim. Formas do cliente recorrer e ter os seus direitos. Mas ele tenta, por exemplo, dar a oportunidade aí pro fornecedor trocar o produto. Sendo que o certo seria ele te indenizar, né? Né? Então, ele sempre trabalha com essa opção, olha, tenta conversar primeiro para resolver esse problema, só mesmo quando for uma coisa mais grave, mais séria, aí você procura o Poder Judiciário. Sim. Né? Mas olha só. Essa questão diretiva é muito complexa. É muito complexa porque, sim, pode ocorrer, por exemplo... Olha só o que diz aqui, ó. Quando você vê um anúncio, é uma espécie de contrato, né? Certo. Entre você, entre o fornecedor e o consumidor. E o que diz o artigo 48 aqui, ó? Ele diz: as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos, pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam. O que acontece? É uma obrigação. Quando fala que ele está obrigado. Vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84. Artigo 84 aqui, ó. Não que não possa haver um bom senso de negociação, né? Exatamente. A pessoa percebeu que realmente foi um erro e volta atrás. Não, eu vou deixar passar, ou não, pode deixa para lá, esquecer, né? Exato. Esquecer e falar assim, não, deixa pra lá, vai. Vamos passar por essa. Direito ele tem de levar o produto por conta do valor, né? Mas acaba que deixando essa questão de lado e fala assim, optar pelo bom senso também vale. É muito importante essa questão.
Vamos para cima, gente, que o assunto aqui não para. Diante do acréscimo dessas promoções repentinas, isso aí pode ocorrer, né? Sim, sim. Promoções repentinas. Olha só, artigo 30 aqui do Código de Defesa. Toda informação, publicidade suficiente e precisa, veiculada de qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos oferecidos, produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga, vincula, né? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor repete, obriga, vincula o fornecedor que a fizer a veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Vamos ver se tem aqui. E olha só, o que ele diz aqui, ó. No artigo 33, em caso de oferta ou venda por telefone, né? Aqui não, peraí. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, não, o fornecedor diz, isso aqui foi um funcionário meu que fez. Não tem essa do seu funcionário que fez. Você responde pela empresa, Sim. Então é a empresa que vai, né, ser acionada. Ok. Né? E olha só. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, né, ele ofertou, a gente está falando da publicidade. Sim. Ó, né? A apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente, né, e a sua livre escolha, então ele tem as opções aqui, né, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ele fala, não, eu quero que você cumpra aqui que você falou. Né? Nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, rescindir o contrato, né? Com direito à restituição em quantidade eventualmente antecipada, monetariamente atualizados e a perdas e danos. Então, quer dizer, publicou já era, assumiu. Tá, tudo bem, você está me pagando só isso, também eu tive gasto com isso, eu quero que vocês me restituam. Liga lá pro saco e fala, não, é isso aí, tá tudo bem, então a gente procura a autoridade aí para poder resolver. Sim, aí, e dependendo do valor do produto, né? Sim, às vezes dependendo a empresa do produto, vai falar, não, tudo bem, senhor, a gente vai resolver aqui, fica tranquilo. Né? Mas no caso ia perder mais do que ganhar nesse sentido, né? Eu tive um problema com o meu carro, me furtaram uma peça do carro e eu liguei no serviço de atendimento lá ao consumidor e fui bem atendido, diga-se de passagem. Demorou, o processo foi bem demorado, mas fui restituído. Então, dentro dessa questão, eu posso dizer que fui bem atendido. Demorou, poderia ser melhor? Poderia, né? Mas resolveu o meu problema. E presta a responsabilidade que tem com o consumidor. Exatamente. Isso é importante. Uma coisa que eu gostaria de observar é que, por exemplo, quando a gente vai para o artigo 170 da Constituição Federal... Puxa só o microfone para você. Opa, quando a gente vai para o artigo 170 da Constituição Federal, a gente diz assim, a gente lê que a ordem econômica... O que é a ordem econômica do Brasil? Nós somos uma nação capitalista. Correto. Né? Por quê? Porque aqui existe economia de mercado. Sim. Ou seja, o comerciante ele é livre para oferecer o produto para obter lucro no Brasil. Uhum. Então, a regra que impera aqui é o capitalismo. Né? Correto. O Estado ele só entra em questões muito específicas, por exemplo, quando a iniciativa privada não tem condições, muitas vezes, de suprir uma lacuna. Então, em regra, é o particular mesmo que faz, né? É o setor privado que rege as relações comerciais no Brasil. Então, a nossa ordem econômica ela funciona como uma economia de mercado, fundada na valorização... Tá dando para escutar aqui? Dá. Na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ou seja, o que é a livre iniciativa? A pessoa quer empreender, então ela tem a liberdade para abrir sua empresa, para fazer o seu comércio, outra coisa. Né? O Estado tem que incentivar a livre iniciativa. Né? Isso faz parte da liberdade, né? Sabe, por exemplo, a pessoa quer ficar rica. Ela é proibida no Brasil de ficar rica? Não. Ela tem que ir mesmo atrás, correr atrás. Né? Cresça. Exatamente, olha só. E tem por fim assegurar a todos a existência digna
conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Aqui no inciso 5 fala da defesa do consumidor. Então, o que a Constituição está dizendo? Temos que ter as atividades comerciais, mas qual que é a finalidade disso tudo? Tem que buscarmos justiça, dignidade, temos que também valorizar a questão do direito do consumidor. Por quê? Porque é isso que vai manter a coisa funcionando. Se daqui a pouco todo mundo começar a puxar o tapete de todo mundo, aí vira uma bagunça. Sim. Então tem que ter regras, né? Tem que ter regras. Porque se essas regras não existirem, o próprio sistema econômico não sobrevive, né? Então, a empresa lá que forma um monopólio, não pode, tem que ter livre concorrência. O pequeno empreendedor aqui, ele não pode ficar, né, sem condições de crescer no mercado com empresas se reunindo para poder derrubá-lo, né? Então, a Constituição ela fala dessa questão da ordem econômica e ela coloca aqui o direito do consumidor como essencial para a própria sobrevivência da sua ordem econômica. Sim. Não é? Tudo tem que ser regrado, né? Tudo tem que ter regras. E o mais importante é que está tudo descrito, né? Está tudo descrito. É isso que eu acho interessante. Agora, uma pergunta, não sei se é voltada a esse assunto, mas é bem complexa. Você acha que o consumidor brasileiro, ele corre muito atrás dos seus direitos ou não corre? Uma opinião. Opinião pessoal, não. Ele não corre. Porque se ele fosse correr, realmente, a gente teria muito mais qualidade. Né? Era onde eu queria chegar. As empresas, elas fazem o que fazem e eu acompanho aí gente que já foi lesada de forma muito grave, idosos. E não dá nem para acreditar, né? Você fala assim, é inacreditável, né? Não dá para acreditar. A gente vê, por exemplo, instituições bancárias, né, ligando para você, desrespeitando, às vezes você está trabalhando ali, telemarketing, né? E assim... Às vezes tem consumidor que vai no supermercado e fala, não, eu vim aqui só porque o produto lá, o dono do supermercado briga com ele, rapaz. Fala, não, você não tem direito nenhum. Não acontece isso, gente. Acontece demais, né? Ele só foi ali reclamar que recebeu um produto. Eu já comprei um produto no supermercado. Certo, ele no Procon. Eu vou contar essa história aqui para vocês, pessoal. Comprei um produto no supermercado e o produto ele veio queimado. Ele foi tão assado que queimou. Eu vi com aquela casca assim, enorme, queimada. Aí eu cheguei em casa, fiz o meu lanche e tal. E você sentiu o gosto de queimado mesmo. Eu falei, não é possível. Não é possível. Aí procurei o pacote lá na descrição, procurei o saque, peguei o e-mail, peguei o serviço de atendimento, escrevi o e-mail, tirei foto, enviei para lá. Em 12 horas eles entraram em contato comigo, mais ou menos, foi menos que 2 dias. Eles entraram em contato comigo, e se desculpando e tal, não sei o que, e queria uma forma de se desculpar fisicamente, por conta daquele problema. Eles me mandaram uma caixa, e segundo a informação deles, iriam mandar uma caixa com alguns brindes, né? Só que não foi entregue. Houve um problema logístico, que aí já não cabe a mim, pode ser que a pessoa que foi fazer a entrega viu que era um produto pequeno, não ia ser vantagem para ele passar onde eu moro para entregar, aí não é problema meu, certo? Aí ele foi, aí eu liguei lá de novo, falei, é o seguinte, repliquei o e-mail, foi agendado dessa forma, foi descrito dessa forma, vocês falaram que ia fazer isso, só que não foi feito. Aí eles foram, me replicaram novamente e depois de 10 dias entregaram o pacote na minha casa. Mas entregaram. Aí depois eu liguei lá e depois mandei e-mail, agradeci e tal. E há ocasiões que a empresa ela tem que resolver aquele momento, tem que resolver aquele problema na hora, né? Não pode deixar para depois. Certo. Então a empresa também está violando, né,
Você vê como que é. E isso uma coisa pequena, isso foi uma coisa pequena. Eu encarei como uma coisa pequena. Só que tem muita coisa que a gente deixa passar. Eu várias vezes, né? Porque o tempo, a correria. Sim. Você percebe como é que o consumidor ele é vulnerável, né? Ele é vulnerável do ponto de vista técnico, porque ele não sabe como é que aquele produto foi feito. Ele não sabe se a peça do celular é uma peça nova, usada. Ele não sabe, né? Ele não tem conhecimento jurídico, porque às vezes aquela empresa tem um departamento jurídico, tem milhares de advogados que trabalham para ela, que sabem fazer o contrato, né? E ele às vezes só leu ali, né, o Código de Defesa do Consumidor, às vezes só leu, né, só sabe de nome, né, que existe PROCON, né? Vulnerabilidade circunstancial, cultural, né? Às vezes a pessoa está doente, né? Então, olha só, né? E a gente tem questão circunstancial também, a gente pode colocar questão de tempo, né? Eu trabalho, eu não tenho como ligar para o saque. Você liga para o saque lá e é 1 hora para ser atendido, né? Então, os órgãos de regulação, eles falam, tem que ter tanto tempo, você não pode ficar esperando dessa forma, tem que ser fácil. Igual a minha mãe, esses dias, ela foi tentar imprimir uma fatura, o atendente falou, não, é fácil, vai lá no site. A gente foi no site, não conseguiu nada, não dava para isso, não usei nada. Então, gente, é muito desrespeito. Tem instituições aí que o site é obscuro, cara. Você tenta achar. Entra em contato com a agência. Você tenta achar e não acha, né? Tenta achar. Fala, eu tô querendo pagar, nem pagar eu tô conseguindo. Pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Márcio Ferreira Souza, advogado. E estamos falando aqui sobre direito consumidor e dando uma pincelada aí em alguns outros assuntos. Quero dizer para todos vocês que é muito bom saber e procurar saber dessas informações. Deixa a gente um pouco mais instruídos sobre os nossos direitos, isso é muito importante para mim, para você, para todos que acompanham os nossos canais. E abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para os nossos direitos. Se é direito, é constitucional, é seu, você tem o direito, cível até, de correr atrás do seu direito. Isso é constitucional. Cível e penal. E penal, boa. E penal. Existem os crimes do consumidor. Né? Crimes do consumidor. Poxa. Existem crimes também na esfera penal, por exemplo, estelionato. Sim. Que não está no Código de Direito do Consumidor, sim, mas às vezes a pessoa, né, o famoso 171, sim, né? Então, usou de má fé, né? Ela te enganou, ele te enrolou, né? Sim. Então você pode também estar procurando. Olha, tem vários crimes aqui, ó, por exemplo, que a gente pode estar colocando. Deixa eu mostrar para vocês. Enquanto ele vai pegando aí para vocês, eu vou... Eu já achei. Olha só, eu vou listar aqui alguns, porque do artigo 61 até o artigo 77 a gente tem previsões penais aqui no Código de Defesa do Consumidor. Mas olha só, artigo 63, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade dos produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Então, estou colocando na praça um produto e omito alguma informação sobre a periculosidade daquele produto, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Né? Deixar de comunicar à autoridade competente aos seus consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Coloquei um carro para circular, o carro pode explodir. Ô, louco! Né? Então, aqui, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Criminal. Né? Criminal. Então, aí já é pena mesmo, a pessoa vai ser presa. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia de produtos e serviços. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Né? Então, isso aqui tudo é averiguado. Às vezes é só uma questão de conversa, tudo, né? Mas se for detectado ali mesmo o propósito de cometer um crime mesmo, sim, aí a pessoa pode responder criminalmente, né? Boa. O delegado lá, quando você for fazer o boletim, ele vai estar analisando. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso papo hoje, né? Tem só uma coisa que eu gostaria de falar, sim, que é a respeito da exposição ao ridículo, que muitas vezes pode ocorrer. Por exemplo,
já aconteceu comigo, por exemplo, de eu sair da loja e a menina não tirar aquele dispositivo que faz o negócio. Disparar o sensor. Disparar o sensor. Ok. Aí vem lá o guarda, vem o vendedor, todo mundo lá. Vem todo mundo te abordar. Gente, isso não pode acontecer. Não pode. Está expondo o cliente, o consumidor. O constrangimento, né? O né? constrangimento. Foi a falha da moça lá que não tirou. Né, o lacre de segurança. Ok. E também, quando você foi inadimplente, a empresa também não pode ficar te ligando toda hora, te ligando à noite, te ligando, né? Mandando mensagem. Você tá lá na igreja, lá, tá rezando, tá orando. Você tá devendo. Olha, você tá devendo. Gente, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Olha só, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor deverão constar o nome, o endereço e o número do CPF ou cadastro nacional, né? Então, tem que estar ali, tá te cobrando, mas não tá te falando quem que é, como isso significa que a empresa tá desrespeitando, né? Verdade. Olha só, há de se esclarecer que causar vexame, transtorno ou medo gera uma situação muito constrangedora para qualquer ser humano, ainda que seja um devedor. Né? Então, tem que ser a coisa proporcional. Quer dizer, até o devedor é protegido nesse sentido. Exatamente. Todo mundo está sujeito a ser devedor. Todo mundo está sujeito a ser devedor, isso é uma coisa que acontece. É uma condição parcial, digamos. Agora, não é porque eu sou devedor que eu tenho que ser desrespeitado. Sim. Né? E você ser devedor não quer dizer que você não vai pagar, né? Exatamente. Ok. Tem que ser feito com muito cuidado, cobrança de dívidas, essas coisas, né? Boa. Legal, muito bom. Então, pessoal, nós estamos aqui para os nossos finalmente. Agradecemos a cada um de vocês que partilharam com a gente nesse bate-papo sobre direito do consumidor, com o advogado Dr. Márcio Ferreira Souza. Nós vamos atrelar a essa gravação o e-mail dele particular. Se você estiver precisando ou precisar de uma assessoria quanto a isso, fique à vontade de recorrê-lo, envie um e-mail a ele e aí vocês conseguem chegar aos devidos fins, né? E vamos passar para as considerações. Desde já agradeço a todos vocês. Márcio, tem alguma consideração a fazer? Fique à vontade, a palavra está com você. Eu já te passei o e-mail, não, né? Não, mas a gente pode pegar depois, se quiser falar, citar, fica à vontade. Tá certo. Gente, para quem quiser, ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei, você pode mandar um e-mail para o marcio.dirleteu@outlook.com, tá bom? Vou deixar esse e-mail aqui. Eu tenho outro e-mail jurídico também, mas esse e-mail eu vou deixar especial aí só para estar respondendo as dúvidas aí dos nossos espectadores aqui, né? E gostaria de dizer ao Gease, né? Esse final, né? Que foi muito bom aí, ter dado essa oportunidade, né? Porque tamo junto. A gente está aqui para informar as pessoas, né? É verdade. A necessidade de contribuir, eu gosto de contribuir para a sociedade. É o foco principal, na verdade. Gease, eu conheço ele faz quanto tempo? Já faz mais de 20, 30 né? 30 anos, quase, uns 30 anos. Lembro quando eu frequentava na igreja. É verdade. Depois fui para o interior, né? Fui fazer inclusive faculdade no interior, lá em Engenheiro Coelho. Aí, beleza. Agora eu voltei para São Paulo e a gente voltou a se falar isso aí. E para mim foi um prazer, te agradeço. A gente que agradece por estar junto aqui. E eu costumo falar que aqui a gente divide informações para somar conhecimento. Sim. Então esse é o nosso foco e a MPEV mais uma vez agradece a todos vocês. E é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês que compartilharam com a gente e que vão compartilhar com a gente ainda durante esse vídeo que vai ficar aí gravado. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.